Na aula passada, nós executamos um container com a imagem do Ubuntu, com o comando docker run, que vocês já viram em algumas de suas variações, passando algumas flags, como "-d" no modo de teste, que é para deixar ali rodando em background, "-i" do modo interativo, "-t" para criar um pseudo terminal. Né? Então, a gente usou essas flags e também fez alguns testes utilizando ali os recursos do container Ubuntu, né? Capturando ali os seus recursos operacionais, digamos assim. Nessa aula, pessoal, nós iremos compreender um pouco mais das imagens e o impacto delas, na criação dos containers. Então, eu vou desativar aqui minha câmera, só para que fique melhor a visualização e não atrapalhe, porque eu vou fazer uso do terminal. Então, deixa eu aumentar aqui o terminal, aumentar um pouco a fonte. Então, beleza, câmera desativada. Primeiramente, antes de tudo, pessoal, é necessário que a gente verifique se o serviço Docker está em execução. Né? Para isso, eu utilizo o comando sudo service docker status. Nesse caso aqui está running. Caso o seu não esteja, você pode estar utilizando o start, vocês também já viram, beleza? Então, agora o que é que eu irei fazer? Eu quero listar aqui as minhas imagens, as imagens que eu baixei aqui no meu Docker Host. Então, para isso, eu utilizo o comando docker images. Então, notem aqui que eu tenho a imagem do Hello World e tenho a imagem do Ubuntu. E quero listar também os containers que estão parados, com docker ps-a. Eu vou ter aqui a minha lista de todos eles. Então, notem aqui que eu tenho um Hello World, que foi utilizado para a aula de Hello World, e tenho aqui os containers que foram criados com base na imagem do Ubuntu. Beleza? Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 containers que estão parados, que foram utilizados aí no nosso laboratório da aula anterior. E o que eu quero falar com isso, pessoal? Porque pode ter surgido, um questionamento na cabeça de vocês pelo seguinte fato. Lucas, eu vi aqui que o meu container Ubuntu, container não, a minha imagem Ubuntu, ela tem aqui um tamanho de 77.8 megabytes, aproximadamente 78. E nesse caso aqui, foram criados 7 containers. Então quer dizer que eu vou ter a quantidade de containers vezes, basicamente, a quantidade, o tamanho da minha imagem. Então estaria mais ou menos ali mais de 500 MB sendo ocupado no meu HD. Eu trouxe até um slide para ilustrar isso, esse tipo de pensamento, que é o seguinte, é o que eu acabei de falar. A imagem do Ubuntu aqui pesa aproximadamente 78 MB e eu tenho 7 containers. Então, eu vou ter basicamente 544.6 megabytes, ou seja, o tamanho da imagem vezes a quantidade de containers que foram criados. Imagina se fossem 30 containers, por exemplo. Estaria aproximadamente ali a 2.3 gigabytes. Imagina 40, 50, 100, 120, Enfim, ocuparia um espaço gigantesco no meu HD. Pessoal, esse é um pensamento totalmente errado, tá? Não é dessa forma que funciona. Então, como seria, Lucas? O container, basicamente, é dividido ali em duas partes. A fatia que nós temos ali é a imagem, que é apenas para consulta, ou seja, ela é travada apenas para leitura, é o read-only. E temos uma fatia, a segunda parte, que é uma abstração aí de read-write, ou seja, você pode tanto ler quanto escrever no container. Então, o container ele resume basicamente essas duas partes. A imagem só para a leitura e aqui uma abstração, uma fatia a mais, que está além da imagem, ela não faz parte da imagem, tá? Uma abstração a mais, que é de read-write. E o que acontece no nosso cenário real? Nós temos a imagem e os containers que foram criados, cada container vai ter essa abstração, que é para você fazer a consulta, enfim, fazer a leitura de arquivos, seja o que for, e a escrita aí, como criar arquivos, baixar aplicações e tudo mais. Então, a imagem ela vai servir ali, basicamente, só para que a gente faça a consulta e faça o uso do sistema operacional, que aqui nós temos, nesse exemplo, o Ubuntu, que é um sistema operacional, e essa camada aqui faz com que a gente possa criar arquivos, fazer a atualização dos repositórios. Então, tudo isso que for de escrita vai ser utilizada na camada, na abstração de read-write. Porque imagina só, se a gente tivesse a capacidade de modificar diretamente na imagem, ela não seria reaproveitada para todos os containers e já iria para a utilização de um segundo container, um terceiro, um quarto, já com sua estrutura totalmente modificada, o que não seria viável. Então, o Docker é inteligente o suficiente para fazer esse reaproveitamento aí da imagem. Então, assim que eu baixo a imagem, ela fica ali no meu Docker host, e quando eu crio o container a partir daquela imagem,
É como se tivesse uma espécie de apontamento, né? Então eu criei o container, né? Então eu vou ter ali minha camada de abstração de read e write no meu container, e aquela camada vai fazer a consulta da imagem, para que eu possa fazer, né, usufruir os recursos que aquela imagem provê para mim. Nesse caso aqui nós temos do Ubuntu, então a imagem vai me prover aí todas as funcionalidades do sistema operacional do Ubuntu. Então não pensem dessa forma, que isso é um pensamento totalmente errado, certo? O cenário real e verdadeiro, como o Docker trabalha, é dessa forma. Indo mais além, pessoal, imagina só que eu dei um zoom ali na imagem do Ubuntu, né? Então todas as imagens, elas são formadas aí por camadas, certo? Então imagina só que eu tenho aqui fiz o pool do meu Ubuntu no meu Docker Host, né? E o Ubuntu é formado por 4 camadas. Essas 4 camadas formam a minha imagem do Ubuntu. E eu queira baixar aí fazer o pool do Arch Linux, que é outra distribuição Linux, e o Arch Linux, porventura, ele tem justamente algumas camadas que está ali no meu Ubuntu, que eu já tenho no meu Docker Host. Então o Docker ele é inteligente, né, para não fazer o pool novamente dessas camadas, já que eu tenho ela no meu Docker Host. Então ele vai fazer o pool das novas camadas que necessitam aí para com que eu faça a utilização do meu Arch Linux. Então essas duas camadas, nesse exemplo aqui, são iguais, ele vai fazer o pool dessas outras aqui, ó, da camada 3 e da camada 4, basicamente. Como é que eu posso ver essas camadas, Lucas? O que é que eu posso fazer? Vou abrir aqui meu terminal novamente, vou limpar aqui a tela. Vou baixar aqui o Nginx, né? Então vou fazer o pool dele. Docker pool Nginx. Então notem aqui que eu vou ter todas essas camadas que vão compor o meu Nginx. Então notem aqui que eu tenho o ID delas, o pool está completo, beleza. Só que você pode perguntar, Lucas, eu vi que aí no pool consigo ver as camadas que compõem Nginx, mas não teria uma outra forma de diversas camadas após visualizar, após baixar, perdão? Tem sim. O Docker ele tem um comando e uma funcionalidade chamada inspect, que nós podemos utilizá-la para ver um container, enfim. Nesse caso aqui nós queremos utilizá-la para ver uma imagem, nesse caso aqui, ver um Nginx. Então com o Docker inspect, nós podemos ver os detalhes, né, de um elemento, né, inspecionar um elemento. Nesse caso aqui eu quero inspecionar uma imagem, que é a imagem do Nginx. Então ao dar Enter, note que vou ter aqui, né, um campo de layer, que são todas as camadas ali que compõem o meu Nginx na versão latest. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Então essas 6 camadas vão compor o meu Nginx. Então voltando ao nosso slide da apresentação, para a parte da estrutura dos containers, você pode ter me falado, beleza, Lucas, entendi, compreendi que um container é basicamente uma fatia de read e write, né, e essa abstração vai fazer a leitura da minha imagem, que será única a partir do momento que eu fiz o pool dela para o meu Docker Host, e não vou mais pensar da forma errada que é necessário ter uma imagem para cada container. Então lembre, isso aqui não existe, é um pensamento totalmente errado. Então eu vou demonstrar aqui um exemplo prático para que vocês possam ver que a imagem ela não é modificada, ela não tem a sua estrutura modificada. Então eu vou estar criando aqui, executando um container Ubuntu, então docker run -name vai ser o teste1. Colocar as flags -i -t e vou colocar Ubuntu, nome da minha imagem. Então ok, então estou dentro do meu container. Eu vou listar o conteúdo, né? Então notem aqui que eu tenho esses arquivos e diretórios. Eu vou fazer o seguinte, em Y. Eu vou estar gerando um arquivo de texto e vou colar um texto aqui no meu arquivo, para que vocês possam ver. Então, gerar aqui 5 parágrafos, vou estar copiando esse conteúdo e vou jogar ali no meu arquivinho. Então, eu vou criar um arquivo chamado arquivo.txt e vou estar colando o conteúdo ali que vai ser populado dentro do meu arquivo.txt. Então, vou dar um cat para ver se realmente colou o conteúdo. Então, meu arquivo txt, né, tem esse tipo de conteúdo. ls-ltrh para exibir os conteúdos. Então, meu arquivinho aqui vai ter 3.2 KB. Show! Então, feito isso, eu vou estar saindo aqui do meu container, né? E vou estar criando ali um outro container, né? O docker run teste2 agora, né? O anterior foi teste1.
colocar aqui a flag "-name", para nomear test2, "-i", Ubuntu. Então, limpando aqui a tela, pessoal, e listando novamente, vocês vão ver que esse arquivo .txt não vai estar aqui. Por quê? É justamente pelo motivo dele estar na minha abstração lá de read write do container que é test1. Esse é um novo container, então vai ter uma nova fatia de abstração. Né? Esse container é o quê? É o test2. Beleza, então dito isso, né, eu posso novamente provar para vocês que ele não vai mudar a estrutura da imagem, porque se mudasse, o arquivinho estaria aqui, né? Eu posso listar minhas imagens, né, Docker Images, e notem que meu Ubuntu ainda continuou com 77.8 megabytes. Então não fez nenhum tipo de alteração na minha imagem. Então eu vou limpar aqui a tela, pessoal, né, e vou listar aqui os containers que estão parados. Então, uma outra coisa que vocês podem se perguntar é a possibilidade de remover vários containers. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o comando docker rm, né, e passando aqui o ID do container ou o nome do container. Né? Então, deixa eu remover aqui esse test2, por exemplo, né, que foi o que nós utilizamos agora há pouco. Docker rm test2. Então, eu removi o test2. Se eu voltar ali no docker ps-a, então note que o test2 não vai estar aqui. Né? Uma solução para remover todos os containers, né, seria com a funcionalidade docker container prune. Então, com Docker Container Prune, eu vou conseguir remover todos os containers de uma vez, né, sem precisar de estar passando nome por nome ou ID por ID, né, o que demoraria muito. Então, notem que ao executar esse comando, Docker Container Prune, ele vai perguntar se eu quero remover de fato todos os containers. Eu vou confirmar que eu quero remover com Y. Então, notem aqui, se eu der um Docker ps-a, não vou ter mais nenhum container parado. Então, Docker ps, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu não me lembro de ter falado, é que quando nós estamos com um container em execução, vou dar um docker run-it para rodar em background, rodar um Ubuntu, beleza, dá um docker ps. Então, nota aqui que tem o meu Ubuntu rodando. O que é que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos utilizando o docker stop para parar, né? E passando aqui o ID, o nome, deixa eu passar aqui o ID, por exemplo. Né? Então, notem aqui que vai demorar cerca de 10 segundos, que acho que é o tempo padrão lá para parar saudavelmente um container. Mas nós temos também a possibilidade de passar uma flag, que é "-t", e determinar ali a quantidade em um intervalo de tempo que nós queremos finalizar esse container. Então, nesse caso aqui, deixa eu rodar mais uma vez, já que o container foi parado, como vocês podem ver. Então, rodar novamente um novo container, né, docker ps. Então, tem a execução. Eu posso utilizar o seguinte recurso, docker stop -t, é a flag, né, que você vai determinar o intervalo de tempo que quer parar. E eu vou utilizar de 0 segundos para ele parar imediatamente. Então, vou passar aqui o ID novamente do meu container. Então, note agora que ele vai parar imediatamente e não vai esperar aqueles 10 segundos, né, que é por padrão ali para parar saudavelmente um container. Show de bola. Outro recurso que eu quero falar para vocês, né, é a possibilidade, né, da gente estar parando e removendo um container, né, com apenas um comando. O que nós estamos fazendo aqui, dando stop e em seguida o RM para excluir lá os containers parados. Né? Então, deixa eu subir mais uma vez um container aqui, Ubuntu. Então, docker run, GT, Ubuntu. Então, mais uma vez, docker ps. Então, note que meu container está aqui em execução. Eu posso fazer o seguinte, utilizar do recurso docker rm, que nós já conhecemos, porém, se eu passar a flag "-f", né, para forçar a parada e a exclusão do meu container, eu vou ter justamente essa parada e essa remoção com um único comando. Então, notem aqui que eu tenho docker rm-f e vou passar o ID do meu container em execução. Então, se eu der um Enter, então note que ele vai retornar, e se eu verificar se ele está em execução ou não está em execução, se eu verificar se ele está parado, não vai estar parado. Né? O container que foi criado foi esse aqui, ó, né? Compassionate e esse nome aqui. Então, note que ele não vai estar aqui porque ele parou e excluiu em seguida, com apenas um único comando, que é o docker rm-f. Outra coisa, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês, né, é a remoção das imagens que tem no meu Docker Host. Então, se eu listar minhas imagens, Docker Images, né, eu vou ter aqui do Ubuntu, Nginx
E do Hello World? O que é que nós fazemos por padrão, né? Nós colocamos aqui o Docker Images, Docker RMI, perdão, que é para remover a imagem, e passamos aqui o nome e o ID da imagem, né? Nesse caso aqui eu vou remover do Hello World, então notem aí que foi removido o Hello World. Se eu listar novamente as imagens aqui do meu Docker Host, eu não vou ter mais a Hello World. Existe a possibilidade, né, da gente excluir, imaginei que tem várias imagens no meu Docker Host, eu queria excluir várias, excluir em massa minhas camadas ao invés de excluir uma a uma. O que é que eu posso fazer? Eu posso estar utilizando o Docker RMI, né, e passar aqui um recurso chamado subshell, né, que eu vou colocar um outro comando. É como se eu tivesse um comando dentro do outro, né, para ficar mais fácil a compreensão. E aqui eu vou fazer o seguinte, Docker images -q. Então, esse comando vai ser executado, né, o Docker images -q, em seguida vai estar executando o Docker RMI com o resultado vindo desse aqui. Antes de executar, eu quero que vocês vejam o que é que vai retornar o Docker images -q. O "-q faz com que retorne todos os IDs, nesse caso aqui, das imagens. Então, notem aqui que eu vou ter aqui os IDs das imagens que eu tenho no meu Docker Host. Então, do Ubuntu, por exemplo, essa daqui, ó, 3B, 41, 8D. Então, vocês podem notar aqui nessa linha, ó, Ubuntu 3B, 41, 8D. E o Nginx é esse aqui, 448A. 448A. Então, o que é que vai fazer? Vai retornar os ID das minhas imagens, em seguida vai remover. Então, Docker RMI, esse ID e esse ID. Então, notem que quando eu executar Docker RMI, iniciar aqui o subshell, Docker images -q. Então, beleza. Docker images. Teve um conflito aqui, que foi do Ubuntu, que creio eu que está em execução. Docker ps -a. É porque tem containers parados. Então, deixa eu remover tudo. Docker container prune. Então, para remover a imagem, pessoal, certifique de que não tenha nenhum container em execução e não tenha nenhum container parado. Agora sim, nós podemos remover a imagem. Docker ps -a. Limpando aqui a tela, eu posso agora, né, fazer a remoção da minha imagem que não tinha removido, né, já que eu não tenho nenhum container mais em execução e nenhum container parado. Então, Docker RMI, passando aqui o subshell, Docker images -q. Então, agora sim, né, o meu Ubuntu foi removido. Se eu consultar Docker images, não vai ter mais nada. Bom, pessoal, era isso, né, que eu tinha para mostrar nessa aula. Chegou o fim da aula, mas nossa jornada de aprendizado continua, tem muita coisa massa, né, pela frente. Lembrem-se, viu, de cada passo que forem dando aqui no decorrer do curso, vocês pratiquem, né, para que fixem, né, na cabeça de vocês, para que não fique vago aí. Então, praticar é muito importante. Então, continue aí empenhados, né, praticando a cada aula, que isso é muito importante. E nos vemos aí na próxima aula. Eu espero vocês lá e até breve.